Capítulo 7. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, e há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isto é, que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre, e dali segue sua lei natural? Assim, ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia,
tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíssem ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele, e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da cidade. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entreis nem mesmo na aldeia. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida,
convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Capítulo 9. E dizia-lhes: Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavandeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: Por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou, e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: Que estais discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se.
Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome. Lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna, do que, tendo 2 pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que, tendo 2 olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros.